linda e maravilhosa. E por fim, eu queria que vocês lessem também Tiago 1:22. Vamos ler juntos? Tiago 1:22. Todo mundo junto, com voz bem forte, segura. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. De novo. Enganando vocês mesmos. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Aproveite também no grupo da igreja, foi colocado o link. Manda esse link agora para pessoas ouvirem essa mensagem. Que Deus quer falar com elas também. Porque você é alguém que multiplica, você é alguém que leva outras pessoas também para seguir Jesus Cristo. E você deseja ter pessoas junto com você aqui também nessa igreja. Então aproveita agora para mandar esse link que está lá no grupo da igreja e manda para outra pessoa. E você que também está assistindo agora esse vídeo, manda esse link para outras pessoas para abençoar. Glória a Deus? Amém. Então a gente vê essa experiência aqui de Pedro e de André. A gente também está começando hoje a primeira mensagem da série, que é ser e fazer discípulo. Isso tem tudo a ver com a gente que é crente, que a gente recebeu Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Está aqui o celular? Graças a Deus. Então, a história que começa é assim. Pedro, ele é um pescador. Porque um pescador é uma pessoa muito comum. Quem é a sua história? Você olha para a sua história, olha para a sua rotina e você se vê que a sua história é muito comum. É igual de todo mundo. A sua rotina é muito comum. E às vezes a gente fica se pensando assim, não, a minha vida é muito comum para Deus fazer algo extraordinário. Porque certamente às vezes a gente fica pensando que Deus quer usar pessoas super hipernaturais. Por exemplo, se tivesse uma capa vermelha com essa aqui na frente de super-homem, aí você poderia voar bem longe e falar para uma pessoa que mora lá no outro lado do país, você ia fazer assim, subir no céu, ia chamar a atenção de todo mundo, aí você ia pregar o evangelho, ou então se as pessoas lhe ouvissem e você pudesse ir para um palanque bem grande, encher um estádio com muitas pessoas, e você pegar o microfone e você iria pregar o evangelho, impactar a vida das pessoas, a sua história, você teria muita coisa para contar da sua história, que foi maravilhoso, o milagre que Deus fez na sua vida e tal, como você vê de alguns pregadores que têm podcasts, que têm YouTube, que têm várias coisas poderosas, e aí essas pessoas Deus vai usar. Aí você olha para você e fala, meu Deus, meus seguidores é tão pouquinho, não tem nem 2 seguidores na rede social, né? Ai meu Deus, não tem nem história, as minhas histórias é tudo para frente e para trás, para contar minha história, como é que eu vou impactar as pessoas? Se o que eu faço no dia a dia é só lançar rede, tirar rede, lançar rede, tirar rede. E nem sempre pego peixe. Nem sempre eu tenho sucesso. Eu vejo os outros pescadores ali que pesca, bota lá bota e pega quantidades e quantidades de peixe. Meu Deus do céu, eu estou colocando minha rede e nem peixe vem. E quando vem alguma coisa que eu juro que é peixe, é lixo. Então, como é que eu, na minha vida comum, na minha vida ordinária, eu vou impactar ninguém? Para fazer a coisa grandiosa de Deus. Né? Aí a gente precisa ter visão. E não apenas ficar olhando para o que a gente vê visivelmente. Porque se você olhar para apenas o visível, o que você vê, você vai se desencorajar. Você vai ficar desestimulado. Mas a gente é crente. E crente tem uma ferramenta chamada fé. E também é guiado pela palavra de Deus e também vê. Sabe qual é a visão que Deus dá para a gente? Está lá em Apocalipse. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui agora, tá? Apocalipse 9 fala assim, que eu vi uma grande multidão e eles louvando e adorando a Deus. É isso, Jesus?
Aqui, capítulo 7, versículo 9. Sabia que tinha 9? Depois dessas coisas, eu vi, e eis o quê? Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: o que é que eles diziam? Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Você consegue ver uma multidão de todas as nações reunidas glorificando a Deus. Você sabe como surgiu essa multidão? Não foi assim no estalar de dedo, mas foi durante a geração foi gerada a multidão. Você se vê nessa multidão? Você se vê nessa multidão? Glória a Deus. Você também é a pessoa que pode levar outras pessoas também a fazer parte dessa multidão. Você conhece pessoas que você ama e tem carinho, e que essas pessoas estão indo para o inferno, estão indo distante de Deus, e você tem a oportunidade de resgatar essas pessoas para fazer parte dessa multidão. Então, o que você precisa, primeiro passo, é ter uma visão. Ver o que Deus está colocando para a gente. Com a nossa visão, é uma grande multidão, um dia, glorificando a Deus. Exaltando o nome de Deus. Então, Jesus, ele tinha essa visão. Ele sabia o que estava no coração dele. E ele estava aqui na terra, ele saiu, então, disposto a procurar pessoas para estarem junto com ele, para sabe fazer o quê? Fazer discípulo para essas pessoas, depois irem e fazerem discípulo também. Porque ele queria multiplicar, para gerar uma grande multidão que glorificasse e exaltasse a Deus. Você consegue ver isso? Ou você fica apenas olhando para a sua rede, e sua rede vazia? Aí, Jesus chamou esses discípulos, chamou Pedro e André e falou assim, ó, eu chamo vocês, venham comigo. Venham comigo e eu farei vocês pescadores de gente. É isso que eu quero fazer de vocês. Eu quero fazer de vocês pescadores de gente. Glória a Deus. Então, Pedro é uma pessoa comum. Não é uma pessoa especial. Não foi o rei que Jesus veio chamar. Foi um pescador. Alguém aqui é pescador? Não, mas... Ok, eu entendi. Eu vou refazer minha pergunta. Alguém aqui é pescador de ir para o rio ali para pescar peixe? Você, ali tem um pescador ali, né? Eu já gosto de pescar. Geralmente na nossa região aqui, pescadores têm boas condições financeiras, têm boas instruções. Naquela época também era muito diferente. Não é pescador assim de uma grande indústria pesqueira, não. É pescador comum. Então Jesus está dizendo isso é para você e para mim. Essa palavra, a gente que tem a vida nossa comum, Deus quer usar. O grande problema, sabe qual é? É que a gente se menospreza demais. A gente se acha, Jesus está o tempo todo dizendo, gente, vocês são luz. Coloca essa luz para iluminar na da montanha. Não, é porque eu não sou, é porque eu não, é porque o homem não pode aparecer, tem que ser toda a glória a Deus. Aí você não aparece, aí você fica esperando quem apareça. Aí aparecem os amostrados, artistas e outras coisas. Assim, com todo respeito, eu não estou dizendo que todo artista é amostrado, não, tá? Eu sei que está sendo filmado, minha gente, né? Eu estou me referindo assim, você deixa outras pessoas com outros valores, com outras coisas aparecerem. Porque você o tempo todo, não, porque eu não sou digno, porque isso e aquilo. E Jesus diz, meu filho, você é luz para iluminar. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que atrair pessoas para você. Sabia? Eita, pastor, está dizendo que atrai para você. É. Sabe por quê? Quando você atrai a pessoa para você, e aí você vai pegar essa pessoa que veio para você, e você vai influenciar essa pessoa. Para quê? Para levar essa pessoa para quem? Para Jesus. Tá? Não é para dizer assim, Jesus te ama, mas eu te odeio. Eu não me relaciono bem contigo. A minha palavra de pregação é uma palavra de te matar. Mas eu falo de Jesus para você e Jesus te ama. Tem coerência?
Que instrumento é esse? Quem quer se relacionar? Vai correr de você. Entende? Então você, como discípulo, Jesus falou assim, eu quero fazer de vocês discípulos. Aí o que você faz? Você precisa trair as pessoas para você mesmo. Você precisa ser onde você está, ser alguém. O que é um líder? É alguém que influencia outra pessoa. O que é a pessoa que faz discípulo? É que influencia outras pessoas, porque você quer levar essas pessoas para Jesus. Aí você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Tá? Então quem é duro, quem é grosso, quem é ignorante, tem que aprender a ser mais maleável para levar as pessoas para Jesus. Por isso que Paulo e Jesus dizem assim, sejam mansos, humildes de coração. Jesus fala assim, todos vós que estão cansados e oprimidos, façam o quê? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é suave, e meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso. Aí como é que você quer pregar o evangelho? Eu sei, irmãos, que tem hora que precisa um chicotezinho. Mas o tempo todo você está com o chicote na mão. Você vai espantar as ovelhas. Lembre, você está resgatando. Você é quem? Você é alguém que Jesus chamou. Pedro era virado. E mais embaixo, os versículos que seguem, tem João e Tiago, que foram chamados, se você ler a sequência ali. E sabe qual era o apelido de João e de Tiago? Filhos do... O que é um trovão? Caladinho ali, mas quando estoura, todo mundo fica com medo. Né? Fica com medo. Aí, Jesus chamou também esses para fazer o quê? Venham, andem comigo, que eu quero fazer de vocês pescadores de gente, de homens, de gente. Eu quero fazer de vocês também pessoas para influenciar outros. Aí, minha gente, a gente tem que aprender de Jesus que ele é manso. Então, coloca no seu coração, Jesus, me ajuda a ser manso. E a gente viu semana passada o que é manso. Manso não é alguém mole, não. É alguém muito firme que segura ali a ira e resiste porque tem propósito. Eu seguro. E de estilo suavidade. Mas dentro de mim a coisa tá. Né? A gente até falou semana passada para os pais, né? Dos adolescentes, vocês mandaram mensagem para os seus pais semana passada? Gente, vocês tinham um trunfo. Vou repetir o que eu falei semana passada. Lembra que eu falei? Que se o pai de vocês verem a cama de vocês, se os pais de vocês forem mansos, em vez de eles dizer assim, tá vendo como é que você vai ser alguém na vida, você nunca vai ser ninguém na vida, fazendo desse jeito, deixando a cama suja, a cama mal arrumada, o quarto mal arrumado, como é que você quer crescer na vida, ser responsável, estudar, ser um profissional, se você nem arruma seu quarto? Como você quer mudar o mundo? Aí um pai, que já está revestido de mansidão, ele faz o quê? Ele vê o quarto, fica com raiva, ô meu filho, venha cá! Olha aqui, abra aqui a porta. Olha que maravilha você tem aqui. Administre isso aqui. Quanto tempo você precisar? Meia hora. Não, vou dar 20 minutos para você, tá bom? Arrume aí que eu vou estar lá esperando. Você foi firme, falou, deu a missão, deu tempo, sem precisar destruir a pessoa, sem o chicote. E sem o trovão. Porque você é alguém que está marcando o seu filho a questão de princípios de mansidão. E você está marcando nele porque você tem missão, você tem propósito na sua vida. Você sabe quem você é. Mesmo na sua casa, arrumando um quarto, fazendo comida, varrendo a casa, você sabe quem você é. Você é alguém, discípulo de Jesus. E você está disposto a fazer discípulo para Jesus. A sua vida, tudo na sua vida tem sentido. Porque você é de Deus. Amém? Isso mexe com a nossa história. Isso revoluciona a nossa maneira de tratar as pessoas. A maneira da gente viver a nossa vida. A gente olha para as pessoas e a gente vê oportunidade de resgatar essa vida que está sendo enganada, oprimida, destruída por Satanás. Em vez de a gente empurrar para o cão, a gente resgata. Embora tenha hora que dá vontade de pegar alguns e dizer assim, por quê, meu filho? Mas a gente com amor, com essa mansidão de Deus, eu sei o que eu sou. Eu sou teu discípulo e eu vou para resgatar a vida. Porque eu tenho uma visão, eu quero uma multidão de pessoas lá
diante de Deus, adorando e louvando. E é isso que Jesus falou, porque Jesus falou assim, de novo, quando viu Pedro e André, a visão que ele tinha era assim, eu tenho a visão de resgatar vidas. Olhe para aquelas duas figuras que estão ali decepcionadas com lança-rede, tira-rede, lança-rede. Andem comigo, venham comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de gente. E Jesus fez. Jesus fez. Pedro caiu, mas Jesus não desistiu deles. Tem alguns que até pensam assim, oh, gente, eu acho que esse ministério de Jesus não deu muito certo, não. Porque quando Jesus estava morrendo, não ficou um com ele. 3 anos não adiantou de nada. Não ficou um com ele, exceto João. Um negou, outro mandou matar, traiu. Todo mundo desapareceu. Ficaram tudo fracote, chorando. O ministério de Jesus acabou, não adiantou de nada. Se você olhar um recorte assim, você vê assim, meu Deus, coitado, 3 anos, veio do céu a essa terra, deu a vida, um bocado de molenga, fez nada. Pedro, que era um machão que fazia tudo, na hora, amarelou. Negou. Quero que Jesus investiu tanto tempo, que viu a glória de Deus, meu Deus do céu. Que ministério fracassado esse de Jesus? Foi fracassado? Não foi, não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus e o que Deus está fazendo na vida de cada um é maravilhoso. Nem Pedro se acreditava que ele seria capaz de alguma coisa depois. Minha gente, eu sei que muito aqui fica pensando, eu só vou para a igreja mesmo, assisto o culto, volto para casa, vou para a igreja, volto para o culto, porque Deus não vai me usar mesmo, não tenho nada que fazer. Mas não é verdade, não. Não aceite de Satanás, não. Você pode, você tem um chamamento especial de Deus para multiplicar. A gente vai falar sobre isso. Então, o chamado de Deus, primeira coisa, é para pessoas comuns. É para mim e para você. É para nos incluir. Eu me sinto incluído nesse chamamento. Não é só porque é assim, pastor, não. Porque eu sei que tem esse chamamento. Você também tem esse chamamento. Deus chamou você. Tá? Para seguir. Seguir Jesus é muito mais do que admirar Jesus. Ser um seguidor de Jesus é muito mais do que crer. Eu creio em Jesus Cristo, Ele é tão bom, Ele tem tantas palavras que me edificam. Jesus é tão bom porque Ele me dá tanta paz, eu estou assim triste, vou para a igreja, eu volto tão bem, assim, volto tão alegre. Eu estava tão... Irmãos, eu cheguei aqui na igreja com a cabeça assim, perdida, estou saindo com alívio, glória a Deus, graças a Deus. Que bom, a igreja é para isso mesmo. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu vejo assim, tem cada palavra que me dá um alívio para mim. Glória a Deus, está correto também. Só que seguir Jesus é mais do que isso. Jesus não veio essa terra para gerar fãs e gerar admirador, não. E pessoas que apenas gostem dele. Jesus veio para fazer discípulo dele. Sabe o que é um discípulo? Discípulo é o que se torna uma cópia de Jesus. É alguém que faz até mesmo mais do que Jesus fez. E Jesus disse isso. Ele falou assim, e o meu desejo é que vocês vão e façam muito mais do que eu fiz. Paulo, ele fez muito mais do que Jesus. No sentido, não de salvar as pessoas e dar a vida. Não estou pregando um novo Jesus, não, tá? Paulo, não. Eu estou dizendo assim, que questão de fazer coisas muito mais, porque ele teve um alcance maior. Por exemplo, a gente mesmo, hoje com uma internet, a gente alcança a pessoa aqui, a gente em São Paulo, a gente está nos Estados Unidos. Ou seja, questão de raio, de distância, a gente alcança muito distante. Entende? Com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, um discípulo que é um discípulo é alguém que não apenas gosta, mas é alguém que ouve, reage, obedece e vai se parecendo com Jesus Cristo. Então você e eu, nós somos chamados, com esse chamamento, para ser discípulo de Jesus. Muito mais do que admirador. Você dá glória a Deus? Escrevi aqui, o seguidor, o discípulo, é aquele que ouve e pratica. Lembra o que a gente leu em Tiago? Não ser apenas ouvinte, mas praticante. E eu vou provocar vocês, tá? Ver se vocês só estão ouvindo isso aqui, estão gostando da minha mensagem, gostando da minha palavra, e se depois, amanhã, mesma coisa. Aí você vai se testar. Jesus, eu estou sendo um admirador, um simpatizante que gosta de ouvir, mas que não pratica. Aí, você vai colocar dentro de Jesus, me arrependo, Senhor, me ajuda a ser discípulo. Glória a Deus. Amém. Né? Uma outra coisa também do caminho, para a gente ser
seguidor, para a gente ser discípulo de Jesus, também não é outra coisa do mundo, não. Complicado não, gente. Ser seguidor e discípulo de Jesus é fácil. Por exemplo, lá em Romanos 10, fala assim, que os judeus, eles estavam se perguntando, como é que a gente vai achar que Jesus Cristo? Será que a gente precisa subir lá nos céus para achar Jesus Cristo e trazer ele de lá para cá? Ou será que a gente precisa descer lá nas profundezas para pegar Jesus Cristo e trazer aqui para Jesus falar para as pessoas? Aí, sabe o que a palavra da fé diz para nós? Ela diz assim, que a palavra, ela não está longe da gente, mas ela está bem pertinho. Sabe onde? Na boca e no coração. Porque com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa para a salvação. Ou seja, a coisa não é complicada. O que Jesus está dizendo é que a fé, ela vem pelo ouvir, coração e pela boca. E, ou seja, a vida cristã, ela não fica apenas no ouvir, ela não apenas fica no nosso coração, mas ela se expressa pela nossa boca. E pela nossa boca, é como, que a imagem vai falar, que somos os nossos pés, né, que como é que as pessoas vão ouvir? Como que as pessoas vão crer se elas não ouvirem? E se elas não ouvirem, quem vai falar? E como vai falar se alguém não vai? Se você vai, você precisa andar. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, traz todo esse contexto para nós dizer assim, que a fé, viver a vida cristã é um viver de ação. A gente crê com o coração, mas não fica oculto no nosso coração. A gente leva para as outras pessoas. A gente fala porque a gente quer gerar fé para as outras pessoas. Ser discípulo de Jesus e fazer discípulo não é complicado. É simples. Vejam só. É como a respiração. Um outro exemplo. A respiração ela é bem complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples. Onde é que está o ar? Ela está perto do seu nariz e perto do seu pulmão. Não é isso? Então, quando você inspira, o ar vai para o seu pulmão. E você bota para fora esse ar. Inspira para fora. Ouvir Deus, obedecer a Deus, ser um discípulo de Deus é isso. É você ouve a palavra de Deus e você reage. Outro exemplozinho. Querem ouvir? Preste atenção. Outro exemplo é assim. Você ouviu essa mensagem hoje. Você anotou, né? Porque na escola a gente anota quando o professor está falando, que a gente fica, é muito importante o que o professor está falando. Eu aprendi isso ontem. O professor é muito importante. Eu quero anotar tudo que o professor está falando aqui, porque é muito importante. Vou anotar, porque depois eu preciso revisar. Né? Eu preciso revisar tudo que falou ali. Não vou para não esquecer. Aí o professor está falando e você está escrevendo ali. Aí depois você faz o quê? Você passa outro momento para ruminar o que foi que ele falou. Aí, como você leva muito a sério a palavra de Deus, você é discípulo, você faz o quê? Você ouve e depois você vai reconsiderar essa palavra. Está gravada essa mensagem lá no YouTube, você pode ouvir. Essa mensagem tem textozinhos durante a semana para você ver, ler também, para ruminar essa palavra. Aí você ouve, preste atenção e internaliza essa palavra. Para você, isso é para você crescer como discípulo. Só que você quer ser apenas discípulo, você quer apenas ser edificado para resolver seus problemas. Agora eu estou em paz. Gente, eu estou com uma paz tão grande. Eu estou estou me sentindo tão bem, que agora eu vou viver a vida de viajar agora. Eu não preciso nem mais para a igreja, porque eu estou muito bem. É para isso? Você está bem para você edificar outras pessoas. Né? E aí, gente que quiser viajar, pode viajar, tá? Não estou proibindo, não. Estou falando, é esse contexto, não. Vocês entenderam. Aí, você ouviu essa palavra, internalizou a palavra entrou dentro do seu coração. Aí, você quer fazer o quê? Você quer agora levar essa palavra para outras pessoas, porque você quer fazer discípulo. Você não quer apenas ser um grande discípulo. Você quer levar outras pessoas. Então, você ouve essa palavra e amanhã você fala, rapaz, eu ouvi a mensagem lá na igreja, foi tão boa. Falou tanto para mim. Deixa eu mandar um textozinho para tu, deixa eu mandar a mensagem para tu, deixa eu mandar o que eu escrevi para tu. Isso é ser discípulo e fazer discípulo. É complicado? Não. É simples. Porque a palavra está pertinho de você, da sua boca e do seu coração. Você crê e você fala com a boca. Ser e fazer discípulo é o chamamento que Deus deu para você. Recapitulando, o chamamento de Jesus Cristo é para todas as pessoas comuns. Eu e você. Nós também fomos chamados para não ser um admirador de Jesus, mas sermos
um discípulo, alguém que segue a Jesus. E esse caminho que a gente segue, ele não é complicado, ele é simples. É possível nós realizarmos. E uma outra característica desse chamamento que Jesus fez para nós, é um chamamento que gera em nós essa questão de multiplicar. Em João a gente leu 15, 16, falando assim, né? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Para que eu escolhi vocês? Pelo contrário, eu escolhi e os designei. Jesus deu uma missão para você. Jesus escolheu você e deu uma missão. Ele designou você para que vocês vão. Vocês possam ir. E vocês façam uma coisa chamada dar fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então a gente tem uma missão, porque a gente tem uma visão, a gente deseja ver essa grande multidão louvando e adorando a Deus. E aí a missão que Deus dá para você é ir e multiplicar. Verdadeiramente quem ama Jesus se torna também um pescador de gente. É alguém que ama a Deus profundamente, ama o próximo como a si mesmo e também faz essa grande comissão de ir fazer discípulos para Jesus. Deixa eu concluir agora. E agora vamos fazer algumas provas para vocês, tá bom? Preparados? Preste bem atenção. Deixe de apenas ser um admirador de Jesus Cristo e abrace o seu chamamento. Você tem um chamamento. Não se menospreze, achando que você nunca vai conseguir gerar fruto. Você pode sim gerar fruto. E traz muita alegria para a gente quando a gente gera fruto. Quando a gente leva um visitante, a gente consegue trair uma pessoa, quando a gente consegue alcançar uma pessoa, quando a gente assume a nossa responsabilidade junto com a igreja. Vocês viram o que os adolescentes falaram? Como é satisfatório a gente participar de um encontro da igreja, onde eu não apenas participo, mas eu tenho parte com responsabilidade. Eu tenho disposição e eu tenho também disponibilidade. Eu me torno disponível. E eu estou disposto também a cooperar e contribuir. Isso é bênção. Então, saia de apenas ser um admirador e abrace a sua missão. Avalie. Queria que você avaliasse seu coração. Como é que está a sua vida cristã? Você é alguém que está muito bom. Está muito bom minha vida porque eu estou desfrutando do Senhor. Jesus tem falado para mim. Jesus tem sido bom comigo. Ele tem sido misericordioso comigo. Ele tem cuidado de mim. Mas pergunto. Pensa na missão e na grande visão de Jesus. A visão de Jesus é a multidão. Não é apenas você crescendo, crescendo, crescendo sozinho. O seu chamamento é para você e uma multidão. Se você contar ao seu redor, você tem várias pessoas. Várias pessoas que estão precisando de encorajamento. Várias pessoas que estão precisando de uma palavra. Várias pessoas que estão precisando de uma ligação. E aí você precisa começar com o seu coração. Senhor, me dá um coração mais amplo. Para ir além das minhas lutas e além das minhas necessidades. Considere isso. Se você considerar isso, se você orar ao Senhor, isso você é um discípulo. Se você concordar com essa minha palavra, você é apenas um admirador. Ok? Marcou isso? Se você ouviu essa minha palavra agora, concordou, balançou a cabeça, confirmou, gostei, muito bom, Rogério, muito bom, pastor, você falou o que fulano está precisando. Muito bom, pastor. Você é apenas um torcedor da torcida. Ei, pastor, parabéns, gostei. Que coisa boa, pastor. Finalmente o pastor falou. A igreja ouviu, quero ver se aquele irmão agora não vai reagir. Você é apenas um torcedor. Essa palavra é para você. Agora, se você parou, não apenas considerou agora, mas amanhã você considerou diante do Senhor, né? Considerou dentro de você isso aí. Isso você é um discípulo. E você ouve e reage na palavra dentro de você. Viu a diferença? Isso. Não entendi. Não entendi. Sim. Sim. Isso. O que foi falado aqui no auditório foi o seguinte, que a gente está na igreja não é apenas para torcer no estádio, mas a gente está para
a gente reagir à palavra. Isso é um discípulo que reage à palavra. Então você precisa valer seu coração. E, diante disso, renove diante de Deus o seu compromisso. Senhor, qual é o meu compromisso contigo? O quanto eu estou comprometido, Senhor, dentro daquilo que me cabe. Se você é um adolescente, o quanto eu estou me comprometido com esses adolescentes aqui? Se você é um pai, o quanto você está comprometido com esses adolescentes aqui? Às vezes não é com todos, mas pelo menos assumir um adolescente que você liga durante a semana, dedica um tempo para ele, para ouvir. No começo, esse adolescente pode fugir de você, não querer falar com medo, tal. Aí você procura maneiras de não chicotear. Por que você não atende minha ligação? O que adolescente gosta? De doce, chocolate. Você chega com chocolate e dá para ele. Intencional. Procura saber qual chocolate. Ah, ele gosta de qual é o Rocher, é? Como é que é? O Ferreiro Rocher. Ai, Jesus amado, meu Deus do céu. Eita, adolescente caro. Senhor, me dá dinheiro aí para eu comprar para ele. Aí compra o chocolate. Chega lá, bota uma mensagenzinha, enfeita ali, já dá para ele. Você já quebra o coração desse adolescente. E você tem intenção. Sabe por quê? Porque tem gente maligna usando isso aí para atrair adolescentes. Mas você é crente. E você usa essas coisas para espiritual, para se aproximar, porque você tem uma boa intenção de levar esse adolescente para você levar a Jesus. Imagina aqui, comigo, Jesus tinha a visão de imaginar, sonhava uma grande multidão. Sabe o que eu imagino? Vários pais. Porque a gente que pai em casa, a gente tem um bom relacionamento com os nossos filhos, mas é insuficiente, a gente precisa de outros pais, adultos, com bom relacionamento com os nossos filhos, para, a certos assuntos que ele não tem intimidade comigo, falar com você. Imagina você, a gente tem na família, na igreja, vários pais que ajudam nessa intermediação com os nossos filhos. Convida os filhos para ir para a casa deles. Não para deixar eles o tempo todo assistindo televisão, mas ter momento lá de conversar, conversa criativa, conversa de ouvir, de encorajar, trocar histórias. Aí imagina esse jovem se sentindo amado e querido dessa igreja. Vai querer sair dessa igreja? Não vai querer. Porque ela não é cuidada apenas pelo pastor, não. E você sobrecarrega o pastor. Não. Cada um de vocês assumem um filho. Ajuda esses irmãos. Minha gente, pai, está em férias. O que é que você vai fazer com os filhos dos irmãos da igreja? Vai deixar seu filho apenas em casa, assistindo televisão no celular. Aí você fica se debatendo, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Porque você fica pensando só no seu filho. Pense no filho do outro irmão. Cria alguma coisa. Não espera só da igreja promover o evento, não, irmão. Se junta com outro pai, com outra mãe. Vamos promover um dia de pizza lá em casa. Um dia de ir para o parque, de ir para o museu. Recife tem uma cidade cheia de coisas para fazer. Se junte. Não espere só a programação do pastor e da igreja, não. Porque a gente tem uma igreja, uma família. E família, a gente se preocupa com o nosso filho e com os outros filhos da igreja também. Você não quer que seus filhos tenham bom relacionamento com os outros? Então você precisa promover isso. Você precisa abrir a oportunidade da sua casa, acolher os filhos. Fazer o acampamento. Essa semana vai ser acampamento lá em casa. Leva os filhos para sua casa. Dê algumas famílias e leva lá e vai dormir. Garanto, isso vai gerando história, memória na vida dos seus filhos, que vai salvando. E você vai perceber que com muito pouco esforço, seus filhos vão estar bem envolvidos, gostando de vir para a igreja. Em nome de Jesus, não espere só da igreja, não. Você é a igreja. Considere esse mês de julho agora. O que vocês vão fazer com os filhos? Liga para um pai, para uma mãe que é ativo, que liga aqui, estou com a ideia, vamos fazer isso, aquilo, vamos fazer isso, aquilo. Esteja disponível e disposto também. Aí precisa pagar preço. Vai ter que gastar, vai desarmar a casa. Mas quantas vezes a gente gasta para o menino ir para o shopping? Não é. E às vezes com que amizade? Com os colegas, tal. Quando a gente tem um grupo, vocês viram que ficou aqui, que grupo lindo, maravilhoso ficou. Quando foi? Vocês colocaram a mão, vocês se prometeram. Eu peço, eu clamo a vocês, como discípulos de Jesus, olhe como uma grande seara aqui, para vocês escolherem e ajudar. Tá? Eu tenho muitas ideias, mas não consigo fazê-las sozinho. Não vou conseguir.
Mas se vocês quiserem dar as mãos comigo, a gente pode revolucionar a vida desses adolescentes. A gente pode fazer coisas. Temos ideias. É só sentar junto. Sente junto comigo, disposto assim. Rogério, eu quero. Eu estou disposto de abrir minha casa. Estou disposto de investir dinheiro. Porque a gente investe dinheiro. Quanto é que você paga? Alguns. Cursinho, roupa, telefone, internet, isso aqui, para os nossos filhos. Considere. Considere. Tá? Isso é por amor. Vamos cuidar dessa geração. Vocês podem, vocês pais, pessoas comuns, podem muito. Creiam. Uma outra coisa, então renove seu compromisso, né? E dê o primeiro passo à missão. Tá? Pense em uma pessoa, pense nesses adolescentes. Além dos adolescentes também, tá? A gente só tem adolescentes, mas, por exemplo, pense em uma pessoa que você pode convidar para um café. Intencional. Intencional. Pense em você convidar um grupo de pessoas intencional para orarem, para agradecerem. Essa semana a gente teve uma oportunidade muito boa com os homens. A gente saiu, fez um almoço, convidou os homens e foi bênção. A gente já marcou nosso próximo encontro para os homens e a gente usou essa técnicazinha também aqui. Ó. Cada um ficou responsável de uma coisa. Por quê? Porque não é o pastor que vai fazer tudo, não. Eu já não joguei a toalha, jamais vou jogar a toalha, mas de fazer sozinho, mas não faço mesmo. É todo mundo fazendo, junto. Nosso PG também, nós vamos fazer isso aqui também, ó. Cada um vai assumir uma coisa. Um vai ficar com quebra-gelo, outro vai ficar de chamar visitante, fazer acolhimento, de momento de visão. Outro vai ficar responsável pela música, pelo lanche. Cada um com uma coisa. Porque a gente é discípulo de Jesus. A gente não é apenas plateia de... vai Jesus, eu estou aqui te apoiando, vai Jesus, vai te apoiando. Não, a gente é discípulo. Jesus chamou cada um de nós. E assim, não se preocupe não é coisa complicada não, é simples. É simples. Que desde um adolescente consegue fazer. E um adulto também consegue fazer. Coisas simples. Tá? Não se assuste não, é simples. É difícil o que vocês fizeram ontem? Não, é simples. Muito simples, tá bom? Porque assim, vocês não vão ser jogados, não. A gente vai dar... Eu não vou soltar vocês, não. No meio dos leões, não, tá? Porque eu amo vocês. Eu vou estar junto com vocês, acompanhando, ensinando.